José e Clara, ambos na casa dos 80 anos, decidem limpar o sótão da casa em que moraram por décadas. Durante a arrumação, Clara encontra uma caixa com cartas antigas que José escreveu para ela nos primeiros anos de casamento, mas nunca entregou. À medida que Clara lê as cartas, os dois relembram as alegrias e desafios do passado. Percebendo o quanto cresceram juntos, as palavras esquecidas reacendem sentimentos adormecidos e os fazem redescobrir uma paixão que acreditavam ser coisa de juventude. Na encantadora cidade de Florença, José e Clara, ambos com 80 anos, decidem que é hora de enfrentar a poeira e a bagunça que acumularam no sótão ao longo das décadas. Moradores de uma casa que exala história, cercada por vinhedos e jardins floridos, eles viveram ali desde os primeiros dias do casamento. À medida que sobem as escadas que rangem suavemente, não podem imaginar o que o destino ainda reserva para eles. Clara, uma mulher de espírito doce, mas com um coração forte, olha ao redor, observando os móveis antigos cobertos de lençóis e as caixas empilhadas. José, um homem calmo e de sorriso fácil, tenta disfarçar a ansiedade enquanto retira cuidadosamente a poeira de um baú de madeira esculpido. Mal sabia ele que aquele baú escondia um pedaço precioso do seu passado, Clara começa a abrir caixas e se perde nas lembranças ao encontrar álbuns de fotos amareladas, discos de vinil e brinquedos dos filhos que agora têm suas próprias famílias. Porém, é ao levantar uma pequena caixa de veludo vermelho que algo pulsa em seu coração. Ao abrir, Clara encontra uma pilha de cartas, todas em envelopes com o nome dela, mas ainda lacrados. Intrigada, ela olha para José, que agora está visivelmente desconfortável. José, o que é isso? Ela pergunta ao tom suave, mas curioso. José suspira e, com um olhar melancólico, se aproxima. Cartas que escrevi para você nos primeiros anos, mas nunca tive coragem de entregar. Ele admite com um sorriso tímido. Clara, surpresa, abre o primeiro envelope. As palavras de José a transportam para os primeiros dias de casamento, quando o amor era jovem, cheio de promessas e sonhos. Ela se lembra das tardes de primavera, dos passeios por Florença e dos dias que passaram a cultivar os jardins juntos. Mas, à medida que lê, as cartas revelam também os medos de José, suas inseguranças e o desejo profundo de construir um lar acolhedor. Emocionados, os dois sentam-se no chão do sótão entre as caixas e memórias que agora ganham uma nova vida. Clara lê em voz alta, e ambos começam a rir e chorar, redescobrindo não só a juventude que deixaram para trás, mas também o amor intenso que ainda vive neles. Ao terminar a última carta, Clara segura a mão de José e o olha nos olhos. Ainda somos esses jovens, José. Só que agora, com mais histórias e mais amor, ela diz com uma sinceridade que faz seu marido sorrir e enxugar uma lágrima. Eles se abraçam, sentindo que algo dentro deles despertou, como se a descoberta das cartas reacendesse uma chama que nunca se apagou. Com o coração aquecido pela descoberta das cartas, José e Clara decidem passar a noite juntos no sótão, redescobrindo cada pedaço de memória que encontravam. Clara insiste em ler as cartas em voz alta, enquanto José ouve com um sorriso nostálgico e as mãos trêmulas. No entanto, à medida que continuam a ler, certas cartas revelam momentos que Clara desconhecia e um nó começa a se formar em seu estômago. Numa das cartas, José escreve sobre o momento mais difícil que passaram, um período de crise financeira. Clara sabia que tinham enfrentado dificuldades, mas José revelava detalhes que nunca compartilhara sobre as noites insones em que ele se sentia impotente e incapaz de dar a ela tudo o que sonhara. Eu tinha medo de te decepcionar e não queria que você visse o quão frágil eu era naquela época, confessa José com um olhar cabisbaixo. Clara, segurando a mão dele, responde: eu daria tudo para ter-te aliviado esse peso. Você não precisava carregar isso sozinho. A voz dela, carregada de ternura, faz José se emocionar ainda mais. Em outra carta, José menciona uma breve separação que tiveram quando ele precisou viajar por um longo período para sustentar a família. Ele descreve a saudade e a angústia de estar longe dela e das crianças, os dias que passava escrevendo cartas que nunca enviou temendo que suas palavras não pudessem consolar Clara na sua ausência. Senti como se o mundo desmoronasse sem você ao meu lado, escreve ele numa das cartas. As revelações vão além da saudade e da dor. José compartilha momentos doces e pequenos gestos que ele guardava como tesouros em sua memória. Em uma carta, ele descreve a primeira vez que viu Clara chorando sem saber que ele a observava. Você era tão forte, sempre sorrindo, mas naquela noite, quando achou que eu não estava vendo, eu vi que você também chorava, e aquilo partiu meu coração. Eu quis te abraçar, mas fiquei paralisado, torcendo para que você me deixasse dividir essa dor contigo. Lê Clara em voz alta, enquanto uma lágrima escorre pelo rosto de ambos.
Sentados ali, rodeados pelos ecos de suas vidas, José e Clara percebem que mesmo após todos esses anos, existem histórias e sentimentos que nunca foram revelados. As cartas os conectam de forma profunda, trazendo à tona todas as lutas, sacrifícios e vitórias que compartilharam em silêncio. Naquela noite, algo se acende no coração de José. Ele decide fazer algo que há muito tempo não fazia: pedir Clara em casamento novamente. Entre risos e lágrimas, ele improvisa um anel com um pedaço de fita que encontraram numa das caixas e se ajoelha diante dela, enquanto Clara ri, surpresa e com o coração disparado, aceitando o pedido de um homem que, apesar de tudo, ainda é seu eterno amor. Com a descoberta das cartas, um misto de emoções se instala entre os dois, enquanto compartilham suas histórias guardadas. A vida, que tantas vezes os testou, agora os une ainda mais, reacendendo o desejo de criar novas memórias juntos. José e Clara sabem que ainda há um caminho pela frente, mas, juntos, sentem-se prontos para o que vier. Após redescobrirem sentimentos e memórias antigas, José e Clara acordam decididos a revisitar um lugar especial que as cartas mencionam várias vezes. Uma pequena cabana à beira do lago Como, onde passaram a lua de mel. Emocionados com a ideia de reviver esse momento, fazem as malas e partem em direção ao lago, lembrando-se de como eram jovens e destemidos naquela época. Quando chegam, a cabana está abandonada, mas a vista do lago permanece intocada, refletindo a paisagem montanhosa ao redor como um espelho do passado. José ajuda Clara a descer do carro e ambos se sentam lado a lado na beira do lago. As águas tranquilas trazem à tona uma cascata de lembranças e José puxa uma última carta que havia guardado no bolso. "Essa foi a primeira carta que escrevi, Clara", diz ele com a voz trêmula. "Escrevi quando ainda nem sabia que te amava." Clara, intrigada, toma a carta e começa a ler. À medida que ela avança, suas mãos começam a tremer e seus olhos se enchem de lágrimas. A carta revela que antes de pedir Clara em casamento, José havia pensado em desistir. Ele temia que não fosse o homem certo para ela, mas uma noite, ao vê-la dormindo tranquilamente sob o luar, ele se deu conta de que não poderia viver sem ela. As palavras, escritas com uma sinceridade desarmante, tocam Clara profundamente. Ela segura a mão de José e, com um sorriso emocionado, diz: "Eu também tive meus medos. Tantas vezes achei que você fosse perceber que merecia mais do que eu podia te dar. Mas você ficou, José. E isso sempre foi tudo para mim." O momento é interrompido pelo som de um carro se aproximando. Dele desce um homem jovem que carrega um buquê de flores e se aproxima com um sorriso cordial. "Vocês são José e Clara, certo?" Ele pergunta. Confusos, eles confirmam. O jovem explica que a cabana foi vendida a ele há alguns anos e, durante a reforma, encontrou um velho bilhete escondido entre as tábuas do chão, escrito por José para Clara, que dizia: "Um dia vou-te trazer de volta aqui, quando estivermos bem velhinhos. E, olhando para o lago, vamos nos lembrar que, apesar de tudo, nós conseguimos." O jovem continua. "Achei que vocês gostariam de ler isso. Eu não sabia se algum dia voltariam, mas sempre deixei a porta aberta para vocês." Com os olhos marejados, Clara e José agradecem. Emocionados, entram na cabana, que, apesar de reformada, mantém a mesma sensação de refúgio e aconchego de tantos anos atrás. José, tomado por uma inspiração súbita, começa a dançar com Clara, girando-a devagar pela sala. Não há música além do som suave da água e dos pássaros, mas é como se estivessem novamente nos braços da juventude, dançando ao som de uma canção invisível, que sempre esteve ali, guardada no coração de ambos. Nesse momento, José faz uma nova promessa. Ele sussurra no ouvido de Clara: "Enquanto eu tiver forças, Clara, vou-te fazer dançar, seja onde for, porque, mesmo depois de tudo, eu ainda sou aquele homem que quer te fazer feliz." Clara, com um sorriso travesso, responde: "Então, José, você ainda é aquele garoto que me fez acreditar no amor." Esse reencontro inesperado e o bilhete perdido reacendem algo poderoso. Eles percebem que, mesmo quando se sentiam sozinhos em meio às dificuldades, estavam sempre juntos. Agora, a promessa de viver até o último momento com o mesmo amor e entrega os faz sentirem-se invencíveis. De volta à cabana, à beira do lago Como, José e Clara decidem passar a noite ali. Sem eletricidade ou confortos modernos, o cenário é um lembrete de seus primeiros dias juntos, quando tudo o que tinham era um ao outro. Eles acendem velas, como antigamente, e se aconchegam em cobertores, sentindo o calor do fogo e do amor que os manteve unidos por décadas. Enquanto conversam, Clara toca em um tema que ambos sempre evitaram. "Você alguma vez pensou em como teria sido a vida sem mim?" Ela pergunta com a voz suave, mas firme. José sorri colocando sua mão sobre a dela. "Clara,
Você foi o início e o meio de tudo. Mesmo nas vezes em que achei que não conseguiríamos, bastava olhar para você para me lembrar que o que eu tinha já era o suficiente. José, por sua vez, compartilha sobre como o medo da perda sempre o acompanhou. Lembra-se das noites em que acordava sobressaltado, temendo que ela pudesse adoecer ou que ele mesmo não estivesse mais ali para protegê-la. Esses medos, que nunca verbalizou, tornaram-se menos intensos com o tempo, mas nunca desapareceram completamente. Clara o ouve, silenciosa, compreendendo a profundidade das palavras de José e sentindo a intensidade do seu amor e cuidado. Naquela noite, ambos fazem um pacto silencioso de cuidar um do outro, enfrentando juntos o que ainda vier. Relembram as dificuldades que já passaram, os dias em que tinham pouco, mas estavam certos de que o amor entre eles bastava. As horas se passam, e cada confissão e memória compartilhada reforça a conexão entre eles, como se os anos que viveram juntos fossem parte de um grande quebra-cabeça que, aos poucos, se completava. Antes de dormirem, Clara sugere algo inusitado, que escrevam uma carta juntos, para eles mesmos no futuro. Uma carta para que, se um dia os medos e inseguranças voltarem, possam recordar o quanto se amam e o quanto já conquistaram. Com a luz trêmula das velas iluminando o papel, eles escrevem sobre os sonhos que ainda querem realizar, as viagens que pretendem fazer e a vontade de celebrar mais uma vez um aniversário de casamento à moda antiga. O momento é profundo, e os dois se deitam, com a carta entre eles, como um símbolo da nova promessa de viver o presente intensamente. Na escuridão da noite, sentem-se mais próximos do que nunca, convencidos de que, apesar do tempo que passou, ainda há muito para viver e descobrir. José e Clara sabem que o tempo é precioso, e decidem que cada dia será uma nova oportunidade para renovar o amor que os trouxe até aqui. Quando a manhã chega, o casal desperta com uma sensação de paz. Sabem que o futuro é incerto, mas agora têm uma nova perspectiva. José e Clara se olham, cúmplices, prontos para enfrentar os desafios que possam surgir, pois têm a certeza de que, aconteça o que acontecer, estarão juntos. Na manhã seguinte, José e Clara decidem dar um último passeio pela região, revisitando os lugares que marcaram seus primeiros dias como casal. Enquanto caminham pelas trilhas ao redor do lago, Clara sente um leve incômodo no peito e precisa parar para descansar. José, preocupado, se aproxima, mas Clara logo afasta a preocupação com um sorriso, dizendo que é apenas cansaço. Determinado a fazer deste um dia inesquecível, José a conduz a um mirante que oferece uma vista espetacular do lago como. De lá, o panorama é deslumbrante, o sol se reflete na água cristalina e as montanhas ao redor parecem proteger o lago, criando uma sensação de paz. José se ajoelha e, pegando a mão de Clara, repete os votos que fizeram no casamento, mas agora com uma sinceridade ainda mais profunda, marcada por todas as memórias e desafios que enfrentaram juntos. Clara, prometo-te amar em cada amanhecer e em cada pôr do sol. Prometo ser seu parceiro e seu amigo, sua força nos dias difíceis e seu apoio nos dias felizes. A voz de José, rouca pela emoção, faz com que Clara sinta as lágrimas deslizando pelo rosto. Ela o puxa para um abraço e ali, em meio à natureza e ao amor que os rodeia, eles se sentem como se estivessem voltando para o início, para a juventude. De repente, Clara sente um novo aperto no peito, dessa vez mais forte. José a segura com firmeza enquanto ela tenta recuperar o fôlego. Desesperado, ele decide levá-la de volta para a cabana, mas Clara pede para ficar ali, ao ar livre, entre os sussurros das árvores e o cantar dos pássaros. José, ela diz com um sorriso fraco, se este for o nosso último momento, é assim que eu quero me lembrar de nós, livres e apaixonados. José a segura com ternura, mas ao mesmo tempo sente o desespero tomando conta. Ele não consegue imaginar a vida sem Clara, mas a tranquilidade no olhar dela o acalma. Por um instante, o tempo parece parar, e ele percebe que este é o clímax da jornada deles, o ponto alto de uma vida vivida em harmonia e cumplicidade. Clara começa a recuperar a respiração, e a preocupação que antes tingia o olhar de José se transforma em alívio. Você é forte, Clara, ele diz, segurando-a ainda mais firme. Ela, por sua vez, segura a mão dele e diz, nós somos fortes, José, juntos. Esse momento é o ponto culminante de tudo o que viveram. É como se a vida, ao longo de tantos anos, os tivesse preparado para esta prova final. Ao superarem juntos mais este desafio, José sente uma onda de gratidão e amor transbordar em seu peito. Eles sabem que o tempo é incerto, mas se abraçam, prontos para qualquer coisa que o futuro lhes reserve, certos de que o amor é capaz de superar até mesmo os momentos mais difíceis. Quando retornam à cabana, os dois se deitam lado a lado, esgotados, mas com os corações em paz.
sabem que, independentemente do que vier, o amor que construíram permanece inabalável. De volta à cabana, José e Clara passam a tarde entre conversas suaves e silêncios tranquilos, ambos absorvendo a magnitude do que viveram naquele dia. O sol se põe devagar, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, e eles sabem que essa será uma lembrança para toda a vida. Naquela noite, Clara sugere que leiam juntos a carta que escreveram para si mesmos. José a pega com carinho, e juntos eles releem os desejos, esperanças e promessas que registraram. Clara, ainda com um brilho sereno no olhar, lembra José de que, mesmo após tudo, ela não trocaria nenhum momento de sua vida ao lado dele. Cada instante, bom ou ruim, valeu a pena, diz ela, segurando firme a mão dele. José, emocionado, concorda, e ambos percebem que, enquanto têm um ao outro, são capazes de superar qualquer coisa. É como se o amor que os uniu no passado tivesse se tornado uma fortaleza impenetrável ao tempo e aos desafios. Eles percebem que, apesar dos anos, ainda têm dentro de si a capacidade de sonhar e fazer planos, mesmo que o futuro seja incerto. Ao voltarem para casa no dia seguinte, carregam consigo uma renovada sensação de propósito e de união. Decidem compartilhar com a família o tesouro das cartas encontradas, contando a eles as histórias contidas ali, como forma de passar adiante a importância do amor e da dedicação. Reúnem os filhos e netos, e ao relatar a jornada vivida, encontram nos rostos atentos e emocionados a confirmação de que seu legado não será esquecido. Dias depois, uma surpresa chega até eles. O jovem que encontraram na cabana envia uma carta, oferecendo-lhes a chance de voltar ao lago, como a cada verão, como hóspedes especiais. Ele escreve que, inspirado pela história deles, decidiu abrir a cabana para outros casais, para que mais pessoas possam redescobrir o amor que ele viu nos olhos de José e Clara. José e Clara, emocionados, aceitam o convite. Decidem que, enquanto puderem, voltarão àquele lugar mágico todos os anos, reafirmando suas promessas e renovando o amor que resistiu ao tempo. No fim, a vida lhes sorriu, e eles souberam aproveitar cada instante, não como um encerramento, mas como um recomeço. Ao se olharem, sentem que ainda têm muito a viver e, mais uma vez, o amor deles se revela como o grande protagonista de uma história que transcende o tempo. Alguns anos depois, José e Clara continuam firmes em sua promessa de retornar ao lago, como todos os verões. Os encontros na cabana se tornam uma tradição que a família inteira começa a celebrar. Os filhos, inspirados pelo amor resiliente dos pais, também trazem seus próprios filhos para vivenciar a magia daquele lugar especial, onde tudo começou. Certo dia, José e Clara, agora com passos mais lentos, caminham de mãos dadas pela trilha que leva ao mirante. Já não são tão ágeis, mas o amor que compartilham dá a eles uma força que transcende a idade. Ao chegarem ao topo, sentam-se em um banco sob uma árvore frondosa, observando o reflexo das montanhas no lago. José segura a mão de Clara, e sem precisar dizer uma palavra, ambos sabem o que o outro sente. Ali, naquele silêncio compartilhado, existe uma conversa sem palavras, uma conexão profunda que só os anos de cumplicidade são capazes de construir. Anos depois, ao redor da fogueira, os netos escutam as histórias do avô sobre o amor da sua vida. Ela me ensinou o que é amar de verdade, diz José, com a voz já frágil, mas o brilho nos olhos intacto. As crianças, encantadas, olham para Clara, que sorri de volta para eles, e todos sentem a força daquela união que continua a inspirar as novas gerações. Eventualmente, José e Clara decidem escrever um livro com suas memórias, recheado das cartas encontradas e das histórias vividas. O livro, uma verdadeira ode ao amor, é compartilhado com a família e se torna um legado de valores e lições. Nas páginas, seus filhos e netos encontram um guia, um testemunho de que o amor verdadeiro é paciente, resiliente e que, mesmo em meio às adversidades, vale a pena cada instante. José e Clara sabem que, algum dia, terão que se despedir. Mas, enquanto esse dia não chega, aproveitam cada momento com a mesma paixão e o mesmo carinho de quando eram jovens. Ao final de cada verão, ao deixar o lago como, despedem-se com um sorriso, certos de que voltarão. E assim, a história de José e Clara permanece viva, não só em suas memórias, mas também no coração de todos que têm a sorte de ouvir sobre o amor deles. Um amor que sobreviveu ao tempo, que inspirou a todos ao redor e que, para sempre, ecoará nas águas tranquilas do lago como onde tudo começou e sempre começará novamente.